Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais uma série e agora, José, com a Melita Novoa Prado, super especialista em franquias, advogada. Já está quantos anos no mercado, Melita? 30. 30 anos no mercado. Não, dá até vergonha de falar. É praticamente a papa do franchise. Papa do franchise, tá certo? A mama do franchise. Né? Então a gente vai contar aqui um pouquinho de como resolver, né? Tive um problema. E agora, Mel? Tive um problema com o franqueado e como que eu resolvo? Se você quiser saber como que você resolve o problema que você tem com seu franqueado, curte nossos vídeos, compartilha, se inscreve no nosso canal, toda terça e quinta vídeos novos para você. Então, como que eu resolvo? Eu tive um problema com o franqueado, como que eu resolvo, Mel? Olha, primeiro vamos analisar que problema que é. Né? Porque eu acho que a maioria dos franqueadores, a maioria das empresas, às vezes fica muito mais preocupado com o problema e quer atacar o problema em vez de entender qual é a causa do problema. Então, uma inadimplência, um franqueado que está devendo royalty. Todos os franqueados que devem royalty têm a mesma causa? Não. Tem franqueado que está devendo royalty que realmente está passando por um problema financeiro. Tem franqueado que está devendo royalty que quer chamar atenção, porque o franqueador não está querendo marcar uma reunião com ele, ou não está conseguindo, ele não está conseguindo ter um contato mais íntimo, mais, vamos dizer, mais... Rola isso? Rola. De a pessoa não querer pagar royalties porque não teve atenção, tá carente. Exatamente. E ele está tentando falar com o franqueador, está tentando marcar a reunião e o franqueador despista e ele, quer ver? Quer ver como o franqueador vai prestar atenção em mim? É só parar de pagar royalties. Então, a gente precisa muito, eu acho que é uma coisa muito importante, a gente analisar a causa. Por que ele está devendo? O que está acontecendo? Aumentou a concorrência, a equipe dele não está trabalhando legal, ele não está na operação, ou ele não está participando dos treinamentos, ou realmente ele se interessou por um outro negócio, está desviando a atenção dele, a dedicação dele para um outro negócio. Tudo isso tem que ser analisado para a gente saber como a gente vai atacar o problema. Porque não adianta numa situação onde o franqueado está devendo, você passar isso para um advogado, o advogado fala, vamos fazer uma confissão de dívida. E aí você faz a confissão de dívida, ele paga a primeira para retornar o abastecimento e não paga a segunda. E aí o problema se avoluma mais ainda. Então eu acho que é muito importante. Vamos entender, falar com o consultor de campo da unidade dele, ter consultores de campo que estejam atentos à vida do franqueado, porque a operação do negócio do franqueado é resultado do que está acontecendo na vida dele. Né? Então isso é muito importante. O consultor tem que ir lá, pegar todos os indicadores, falar de negócio, ver a equipe, falar de concorrência, mas principalmente o que está acontecendo na vida do franqueado, como é que ele está, como é que está a família, como é que está a dedicação dele, quanto tempo ele está se dedicando à loja. Tudo isso é importante para a gente analisar que estratégia jurídica a gente vai tomar para resolver aquele problema. Qual é a intenção? Resolver o problema. Não queremos brigar. Nós não queremos hoje trocar de franqueado como troca de roupa, porque isso é antigo, isso custa e economicamente isso não é legal para a marca. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender o que está acontecendo com o franqueado para tentar resgatar a relação e fazer com que a nossa marca seja bem representada, né, através da operação dele. Você disse uma palavra importante, estratégia jurídica. Quais são as possíveis estratégias jurídicas que você pode utilizar para poder resolver esse problema? Eu acho que a estratégia jurídica, na verdade, é a manutenção legal da franquia. Tem muito franqueador que vira e fala assim, mas você tem uma notificação padrão? Notificação padrão do quê? Não, quando o franqueado está devendo, eu mando a notificação para todo mundo. Não existe, a gente não tem registros padrões. Então, o que na verdade você tem que ter? Dependendo da falha, dependendo do momento e dependendo do franqueado, a gente vai adotar qual vai ser a melhor medida. Será que é melhor a gente mandar uma cartinha de não conformidade? Será que é melhor nesse caso a gente mandar uma advertência? Será que nesse caso é melhor a gente fazer uma reunião com o franqueado e fazer uma ata de reunião? Né? Para a gente poder se documentar e ele também estar, né, registrado nas falhas, porque as falhas não são só de um franqueado, as falhas podem ser do franqueador também. Isso é importante a gente dizer, não é que só o franqueado está errado, muitas vezes o franqueador também não está atuando como deveria estar. E aí você cria, na verdade, uma política de manutenção legal da sua rede de franquia, para em determinado momento você entender. Gente, quando o franqueado tem problema e não quer mais a loja, a gente só tem 3 alternativas. Ou ele fecha, ou a gente recompra, ou a gente repassa. Uma dessas 3 vai acontecer. Se os 2 estiverem de acordo para um repasse, vamos transferir para um outro franqueado. Se o franqueador tiver condições financeiras e aquele ponto, aquele ponto do franqueado é interessante, eu vou recomprar. Se não, se nenhuma dessas duas ocorrer, o cara vai fechar. Vai chegar um momento que ele vai falar, não consigo mais continuar, vou fechar. E aí sim, vai fechar de boa
ou vamos fechar brigando? Como é que a gente vai buscar inclusive o rompimento de boa? Eu vejo algumas situações, alguns contratos, tem advogados que defendem a gente colocar o foro como arbitragem, né, ou a comarca da região, enfim. Qual é a diferença? Eu já até ouvi falar aí de mediação. Como é que é essa situação? Vamos supor que a situação já está um pouco mais grave, né, que a gente vai ter que discutir isso em um outro nível. Né? O que é cada uma dessas alternativas e qual é a melhor, a tua opinião? Na verdade, assim, se você vai partir para a briga, você pode brigar hoje de duas formas, ou através do Poder Judiciário ou através da arbitragem. Se você coloca no seu contrato de franquia arbitragem, você vai escolher uma câmara, que é uma arbitragem institucional, você vai estipular uma câmara e vai fazer uma cláusula da forma que ela deve ser. Cuidado para não ter dentro do contrato de franquia cláusulas patológicas, né? Então a cláusula tem que ser bem redigida. Hoje as câmaras mesmo elas oferecem uma sugestão de cláusula e você vai avaliar os custos, porque não adianta você escolher uma câmara arbitral que tem um custo muito elevado que depois nem franqueado nem franqueador vão conseguir pagar. Se você não vai para a arbitragem, você vai para o Poder Judiciário. E aí você tem a tabela, né? Você tem toda a tabela que vale hoje para entrar com uma ação, você vai contratar um advogado e tal. O que a gente sugere? Primeiro, não deixa o conflito escalar de tal forma que chegue em determinado momento, as partes não querem mais nem se olhar. E aí, não tem jeito. Ou a gente vai realmente brigar pela arbitragem, o advogado vai propor para você ou uma discussão pela arbitragem se no teu contrato tiver uma cláusula arbitral, ou vamos discutir pelo Poder Judiciário se o teu contrato estipular que o fórum competente é o Poder Judiciário. Então, pelo que eu entendi, o que manda nesse caso é o contrato. Isso. Só que a tendência hoje, a tendência de outros países hoje com um olhar muito econômico dentro do seu contrato, dentro do seu negócio, espera um pouquinho, será que antes de eu gastar esse dinheiro para discutir, brigar com uma decisão onde eu estou terceirizando o conflito que um terceiro vai decidir, quer dizer, eu, francador, estou perdendo o controle, né? Na verdade, estou aumentando o meu leque de riscos, porque a partir do momento que eu terceirizo isso para um terceiro, eu não sei o que vem, será que não existe um outro, né, procedimento que eu posso utilizar? E aí vem, gente, todos os benefícios da mediação. A mediação é exatamente isso, você saindo de uma fase de negociação que na verdade não foi produtiva, você chamar um terceiro, né, um mediador, e você estipular no seu contrato de franquia que antes das partes brigarem ou irem para um litígio arbitral ou judiciário, que aquelas partes vão colocar aquele conflito para ser facilitado através de um mediador. Esse mediador ele não decide, ele na verdade é um terceiro imparcial que aplica técnicas de mediação para que aquelas partes encontrem uma solução. O que é interessante da mediação? Eu, franqueador, eu, franqueado, não perco o controle, porque o controle da decisão está aqui. Quer dizer, nós vamos decidir aqui, nós dois juntos. E esse mediador vai apenas aprofundar aquele conflito, vai aprofundar o diálogo entre as partes, inclusive retomando o diálogo entre as partes. Quando você fala aprofundar, é aprofundar a causa. Isso, aprofundar, porque através das perguntas, eu vou, na verdade, a partir do momento que ele me faz uma pergunta, eu vou respondendo, você vai entendendo por que eu tive aquela atitude. Porque os problemas de franquia é ação e reação, gente. E por que eu reagi? Porque ele fez isso pra mim. Não, mas porque ele não mandou consultor na minha loja, então eu parei de pagar royalties. Não, porque o franqueado não foi na convenção, então eu mandei uma notificação. É tudo ação e reação. Então como é que a gente trabalha isso? O mediador, ele aprofunda, na verdade, ele sai das posições, ele aprofunda para entender os nossos interesses e mais ainda ele vai entender as necessidades. A partir do momento que eu conseguir colocar qual é a necessidade que eu tenho em relação àquele assunto e o meu franqueador ou o meu franqueado entender também por que eu tomei aquela atitude, a solução está aí. Então, o que é muito legal é que a mediação acaba fazendo com que você evolua como pessoa também, porque você acaba entendendo, porque você se ouve. O mediador, ele usa muito, né, a técnica de refrasear. Então, na verdade, na hora que o mediador fala, é isso que você quis dizer, você ouve, você fala, é isso. Né? Então, é muito interessante, eu acho que é uma economia, eu acho que a gente consegue, através da mediação, de uma certa forma, analisar os elos perdidos de um contrato, porque um contrato de franquia, ou como qualquer outro contrato, ele não consegue prever todas as circunstâncias, né? Na verdade, não existe contrato perfeito, e você não consegue prever todas as circunstâncias que você vai ter naquela relação, e através da mediação, ela consegue restituir o contrato. Na verdade, ela consegue restituir às partes o poder de poder resolver aquilo que
algumas vezes não estava previsto. É isso que, na verdade, traz de tão interessante, de tão inovador. Que no Brasil ainda é muito, vamos dizer, incipiente. O brasileiro ainda não está, vamos dizer, utilizando a mediação como deveria, mas em outros países, a mediação, principalmente para o setor de varejo, de franchising, de distribuição, licenciamento, é super utilizado. Que legal, que legal. E qualquer um pode ser mediador? Como que funciona? Imagina que o franqueador agora quer resolver esse conflito e quer, enfim, botar isso, essa sua dica na prática ali, botar em prática para poder resolver esse problema. Então, que passo a passo ele tem que seguir? Na verdade, a primeira coisa é ele colocar no contrato de franquia dele que as partes estão de acordo já de submeter aquilo o conflito a um procedimento de mediação. E como relação franqueador e franqueado é uma relação muito complexa, extremamente complexa, e muito minuciosa, é vantajoso que o franqueador utilize uma câmara de mediação, em vez de nomear um mediador. Então, no contrato de franquia eu vou nomear como mediador o Zé Carlos, porque aí o franqueado sempre vai achar que aquele mediador é um mediador que está, que é parcial, que é amigo do franqueador. Então é importante você instituir uma câmara, que essa câmara de mediação tenha a lista de mediadores, alguns mediadores que são especializados nesse tipo de contrato de franquia, eu mesmo sou mediador em várias câmaras, e através dessa instituição você instaura o procedimento. Para ser mediador, você não precisa ser advogado, você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, e você vai fazer um curso de mediação. Tem alguns institutos hoje no Brasil que promovem esse curso. Você vai se capacitar. O curso é mais ou menos 40 horas de parte teórica e mais 40 horas de estágio comprovado. Você tendo esse estágio e você tendo essa parte teórica, você pode, com esse certificado, exercer, na verdade, atuar como mediador. E aí você vai fazer contato com as câmaras para poder estar na lista de mediadores que eles colocam nas câmaras. Então a dica de ouro para quem quer resolver o problema é procure a mediação, né? A mediação, foca no resultado. Isso, foca no resultado, não perde o controle, você controla o poder, você controla o risco e você ainda está com a decisão na tua mão. E outra coisa, mais importante do que isso, na maioria das vezes você resgata a relação. Mesmo que você não queira continuar, ambas as partes não queiram continuar a relação, beleza, vão romper a relação, mas vão romper numa boa. Vão romper sem raiva. Por quê? Porque houve uma limpa do discurso. Quer dizer, eu vou sair da tua rede, mas eu vou sair tranquilo, eu vou sair vazio. E não, na verdade, quando a gente vai brigar ou por arbitragem, ou mesmo por poder judiciário, tem sempre um perdedor e um vencedor. E nenhuma das partes sai feliz. O importante é ser feliz. O importante é ter razão, é ser feliz. E por quê? A maioria das vezes o perdedor perdeu, fica insatisfeito com a decisão, e o vencedor às vezes acha que venceu pouco. Pô, mas eu devia ter ganho muito mais. E aí vai escalando o problema cada vez mais. E não resolve nunca, né? Nunca, é isso aí. Melita, muito obrigado. Show de bola. Obrigada a você. Pra você que gostou desse vídeo, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no nosso canal. Toda terça e quinta vídeo novo pra você e até o próximo vídeo. Valeu!